Bem, voltamos com mais um programa da série Debates Republicanos que procura examinar as questões que são importantes para a nacionalidade do ponto de vista social, econômico, político, etc. E hoje, como não podia deixar de ser, e tínhamos anunciado da vez passada, retornamos ao tema das cotas raciais e sociais, se constitui uma necessidade ou um retrocesso para a nação brasileira, no momento em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, está a ponto de julgar a questão da constitucionalidade das referidas cotas. E trazemos mais uma vez ao convívio dos nossos telespectadores os convidados que debateram conosco no programa passado. O professor Joel Rufino dos Santos, que é historiador, escritor e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor Renato Ferreira, professor do Laboratório de Políticas Públicas, pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, onde coordena exatamente o exame das ações afirmativas, todas as questões afetas às chamadas ações afirmativas. Professor Cristiano Vecchi, que é professor de Direito Constitucional da Faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso, que nos dá a visão aqui do direito constitucional em torno do tema, e os estudantes, a Andréia Santos, do 4º período de Direito da Faixa, e o Manuel Pascoal, que está no 6º período de Direito também da Faixa, e que vem trazer a visão dos estudantes em torno de um problema tão relevante, tão importante para os destinos da vida social e política do país. Eu começaria indagando ao professor Cristiano Vecchi, que no programa passado mencionou argumentos contrários e argumentos favoráveis à adoção do sistema de cotas, se ainda haveria algum argumento a ser examinado dentro dessa perspectiva. Sim, eu gostaria de trazer aqui, iniciar essa reflexão de hoje, colocando a seguinte questão. A nossa Constituição, ela não estabeleceu como norma programática a universalização do ensino superior, né? Quer dizer, o ensino superior ele já era pensado como para poucos, né? Não era um ensino em que todos teriam acesso, né? O ensino que se pensou na universalização é o ensino fundamental e o ensino médio, né? Então, um dos argumentos contrários à implantação das cotas raciais é justamente o de que a dificuldade poderia ser resolvida se investisse se houvesse um investimento adequado no ensino médio e no ensino fundamental, né? E desse modo os estudantes pobres, os negros, estariam bem preparados para enfrentar o desafio do exame vestibular, né? Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre esse argumento, né? Então, realmente, o ensino superior não é para ser universalizado, né? Quer dizer, o desafio do Brasil não é um investimento no ensino básico, né? Eu queria que nos animasse essa indagação, né? Eu gostaria que o professor Joel examinasse essa questão. Bom, o ensino fundamental ele deve ser universal. Aliás, me parece que ele é considerado constitucionalmente um ensino universal, público, universal, gratuito, né? Agora, é evidente, ninguém pode ser contra um alto investimento, uma concentração de energia do Estado, da sociedade civil no ensino fundamental. Uma coisa não exclui a outra. A ação afirmativa, que vai incidir basicamente sobre o ensino superior, não exclui, não antagoniza, não é contrário do investimento no ensino fundamental. Essas são coisas que vão caminhando para e passo, e obviamente uma fecundando a outra. Eu acho que a ação afirmativa nos propiciou, a nós brasileiros, pensarmos em como a sociedade brasileira de fato funciona. Esse é o grande mérito da ação afirmativa. Ela pode aqui e ali se equivocar, ela pode aqui e ali ser responsável por pequenas injustiças, até grandes injustiças individuais, mas no fundamental ela significa um avanço da sociedade brasileira, porque
permite a essa sociedade se discutir, se olhar, saber como de fato está funcionando. E uma das descobertas da nossa geração, quer dizer, mais da geração, sou uma pessoa de 68 anos, mas dessa geração atual, uma descoberta é que o Brasil não funciona como uma democracia racial. Ele funciona como um caso peculiar de racismo, de sociedade racista. E que os meios para superar esse racismo estão ao nosso alcance. A começar pelo debate, a começar pela exposição da controvérsia, a começar pela discussão livre de preconceitos entre os que acreditam ainda na democracia racial, que são muitos, e os que já não creem na democracia racial, que também são muitos, e parece em número cada vez maior. Professor Renato, então, pelo raciocínio do professor João Rufino, não há nenhum antagonismo em relação à indagação do professor Cristiano Vecchi entre um investimento maciço, um investimento constitucionalmente obrigatório no ensino fundamental, no ensino antigamente chamado de primeiro grau, e até no ensino médio também, e ação afirmativa. Podem correr em paralelismo, em perfeita congruência e coerência constitucional, ainda que não conste obrigatoriamente. Quer dizer-se que não consta do texto da Constituição não quer dizer que não corresponda a um espírito da Constituição, do ponto de vista da dignidade humana e outros. Qual seria o seu pensamento a respeito? É perfeito o pensamento do professor João Rufino. É importante, quando o assunto é política pública, é importante ter como base que nenhuma política pública sozinha resolve muita coisa, né? Os problemas das injustiças, e sobretudo quando a gente fala em matéria de educação, quer dizer, a educação brasileira ela é extremamente elitista. Só a gente olhar os dados todos, quer dizer, a base da educação para os que ingressam nela é ampla, é bem ampla. Quanto mais a gente vai subindo até chegar ao ensino superior, ela se torna basicamente muito, muito pequena. E quando nós chegamos até a pós-graduação, então o número é muito pequeno. Se nós usarmos os dados comparando com países como França, como os Estados Unidos, quer dizer, a idade de estudantes de 18 a 24 anos, que é a idade regular para estar no ensino superior, é muito grande se nós compararmos a realidade brasileira. No Brasil, não chega nem a 15% o número de jovens nessa faixa etária no ensino superior. Então, tudo que se fizer para democratizar, e não universalizar, mas sim democratizar o acesso ao ensino superior, é válido. E, nesse sentido, todas as políticas públicas são bem-vindas. Nós temos que investir muito no ensino fundamental, no ensino médio, e investir muito na qualidade de acesso e também permanência no ensino superior, sobretudo para os estudantes que vêm de uma realidade social diferenciada. As políticas elas se complementam, elas não são antitéticas. Um país com déficit de democracia como o nosso, sobretudo um país que não teve um estado de bem-estar social bem definido como o nosso, quer dizer que uma política pública para a melhoria da educação tem que trabalhar sozinha e que a política de ação afirmativa não vai resolver nada, é um equívoco. Quer dizer, ela está aí para ser mais uma política para ajudar nesse processo de democratização. É um resgate. É um resgate fundamental. Eu vou chamar um intervalo que está no nosso tempo e voltamos em seguida.